Fala galera, beleza? Então nesse vídeo a gente vai reduzir o tamanho do client do Lemeno. Então é importante notar que eu não tinha tentado ainda tentar reduzir esse client de forma alguma. Então a gente vai fazer vários passos aqui junto e deixa eu mostrar um pouco como que vai ser isso, já um resumo das ferramentas que a gente vai usar. Então a primeira coisa, a gente vai sair de um client com 2.7 praticamente megas e a gente vai reduzir isso primeiro para 1.12, fazendo algumas mudanças que a gente já vai ver, e depois para 700 KB. E aí como que a gente vai fazer todo esse caminho? Então eu vou mostrar tudo que eu fiz aqui e vou refazer os passos juntos, e a gente vai usar as seguintes ferramentas. Então a gente vai usar a parte do Bundle Visualizer do Meteor. Então ele é um pacote que vai fornecer um gráfico como se fosse esse aqui, né? Praticamente igual esse aqui, e ele vai dividir certinho aonde está cada peso. Beleza? Então esse vai ser o primeiro passo para a gente conseguir entender de onde está vindo esse tamanho todo. Depois, uma das soluções que a gente vai adotar vai ser fazer uma transformação de imports, e eu vou mostrar por que isso é importante. Então a gente vai transformar imports para que a gente importe só o que a gente precisa mesmo. Depois a gente também vai fazer o uso de Dynamic Imports. Então a gente vai fazer os imports assim, talvez você nunca tenha visto isso. É um recurso muito importante que praticamente todas as bibliotecas, as plataformas JavaScript já suportam. E a gente também vai ver como isso funciona especificamente em Meteor, né? Porque a nossa aplicação é Meteor, mas todos esses conceitos se aplicam para todas as plataformas. Vão ter formas um pouquinho diferentes de descobrir, mas aqui, por exemplo, a gente está vendo o Meteor fazendo um fetch e pegando um código na hora que é necessário com Dynamic Imports. Ó, eu gravei esse vídeo ontem, mas eu vou fazer essa pausa aqui só para te falar que eu estava pensando à noite como que você ia ter certeza que você aprendeu o que você viu nesse vídeo. Então, olha aqui comigo rapidão, que eu fiz um desafio, que eu vou explicar ali no final do vídeo, então eu já volto para explicar lá no final do vídeo, então assiste até o fim. Como você vai ter que fazer para você mesmo melhorar esse app aqui, ó. Esse app está com 1.57, tá? E ele está no GitHub nesse link aqui, code4doing/bundle size. Então lá no final eu vou explicar um pouquinho mais, mas fica até o fim, que vai ter como você verificar se você realmente consegue fazer as coisas que eu vou explicar durante esse vídeo. Então continua aí e eu volto lá no fim para explicar o desafio. Então bora lá, bora ver todas essas ferramentas sendo usadas para a gente partir de uma aplicação com 2.7 megas para 700 KB. Então o primeiro passo de todos é a gente começar rodando, né, no mesmo estágio que a gente estava, e aí já tem alguns aprendizados bem importantes aqui. Então eu rodei aqui, ó, local, tá? O primeiro passo muito importante é que eu estou rodando, nesse caso Meteor, com o Minifier ativado. Então como que a gente faz isso no Meteor? Rodando com essa flag de produção. Então, seja lá qual forma você vai fazer, em qual plataforma você vai fazer, você tem que rodar em modo de produção. Senão, os resultados vão ficar muito diferentes porque os arquivos não vão ser unificados todos em um só em JavaScript, como provavelmente você está fazendo em produção. Então, esse foi o primeiro passo. Eu rodei aqui. E aí a gente já vê uma coisa estranha. Então, a gente está vendo aqui embaixo, ó, que a gente tem 900 KB transferidos, mas, na verdade, os nossos recursos eles têm 2.9. Talvez você não saiba, mas praticamente todo servidor web ele usa um processo de compressão. Então, se você quiser ver o tamanho mesmo do arquivo e não o que trafegou na rede, você pode vir aqui na sua aba de Network, clicar aqui, e aqui embaixo ó, você pode desabilitar algumas coisas. Então, agora que eu desabilitei tudo isso, eu vou fazer um refresh, sempre com Disable Cache, quando você está fazendo coisas de performance, para você não ficar usando cache. Ele vai baixar de novo. Agora veja que bate o número, né? 2.9, 2.9. Então, se você quiser ver o tamanho real sendo transferido de fato pela rede, desative o gzip. Mas no mundo real vai ter gzip, então não tem problema se você quiser deixar ativado. Só saiba que vai dar algumas diferenças. Vai falar, nossa, mas por que mostrou um número e aqui tem outro número? A gente também vê diferença no tamanho do arquivo aqui, tá? Então tá vendo aqui, 2.6? Agora, vejam, eu vou ativar de novo o gzip. Vou usar o padrão do browser, mas deixa eu deixar claro aqui que eu estou ativando o gzip. E vou rodar de novo. Vejam que esse 2.6 vai mudar. Tá vendo que o 2.6 mudou para 800? Então, a gente tem a economia real do tamanho do arquivo, mas a gente sempre consegue economizar por causa do processo de compressão. Então, é legal analisar esses dois fatores para você não ficar confuso e falar, ué, diminuiu tanto assim e tal, porque talvez você vai testar na sua máquina e talvez a ferramenta que você use não use o gzip em desenvolvimento. Então toma cuidado com isso. Então beleza, a gente chegou à conclusão que 2.9 é muita coisa. E por que eu pensei em melhorar o do Lemeno? Porque eu queria usar uma outra biblioteca chamada Framer.
E aí vamos ver mais um cara legal aqui, que é o Bundlefobia. Então, esse aqui é o Bundlefobia. O que é o Bundlefobia? Ele te dá uma ideia de qual é o tamanho de uma nova biblioteca. Eu queria colocar umas animações massa no Lemeno, então eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. Vou clicar aqui, fica prestando atenção que vai dar uma animada, vai dar uma balançadinha quando eu clicar em arquivar. Vou arquivar esse aqui, ó. Tá vendo que ele deu uma balançadinha? Então, era esse tipo de coisa que eu queria ter no Lemeno. E aí eu falei, putz, eu vou aumentar ainda mais, e eu sabia que nunca tinha otimizado nada. Então eu vi também aqui no Bundlefobia que ele era meio grande. Por mais que ele fala que tem tree shaking e tudo mais, eu falei, putz, essa biblioteca é grande, acho que chegou a hora de eu pensar em dar uma otimizada. E olha aqui o que eu acabei de falar do gzip, ó. Aqui é sem compressão e aqui é com compressão do gzip. Então, esse é o tamanho real que você vai fazer o seu cliente gastar e o seu site ou o seu app vai ficar mais lento para carregar. Então eu falei, putz, é hora de fazer alguma coisa, porque senão vai ficar aumentando o bundle, vai ficar muito ruim a experiência de carregar o Lemeno. E aí eu falei, putz, eu preciso analisar. Lembrando que o Meteor tem essa ferramenta bem legal, o Bundle Visualizer. Tem várias ferramentas no mercado para analisar o tamanho, mas como a gente está usando o Meteor aqui, agora eu vou rodar o Meteor com essa flag adicional para a gente ter esse gráfico e analisar o nosso bundle. Então é essa flag a mais aqui, ó, que a gente precisa passar. Lembrando que os conceitos todos se aplicam mesmo se você não estiver usando o Meteor. Você vai ter que analisar e ver qual arquivinho de onde está vindo o maior peso. Então eu vou rodar agora com esse comando, vocês vão ver o gráfico que é bem da hora. Pronto, ele rodou agora com o Bundle Visualizer e eu dei um refresh e olha o que a gente vê. O Meteor ele produz vários bundles, né? Esse aqui é do browser moderno, o Meteor também produz para browser antigo e também para Cordova, mas aqui a gente vai focar só no browser moderno, porque é o que a gente está testando aqui, querendo otimizar. Então, ó, vejam que aqui está dando 2.61, lembra que o tamanho do arquivo era mais ou menos esse, né? 2.6. Então, esse aqui é só a parte JavaScript, né? Tem outras coisas, imagens, CSS, mas aqui a gente só otimiza o JavaScript. Aqui ele está falando que tudo isso aqui está vindo dos Node Modules, tá vendo? E aí aqui, ó, olha um grande culpado aqui. Tá vendo que quando eu paro o mouse, ele vai mostrando. Ele está falando que a parte do Forte Awesome, que é uma biblioteca de ícones, só ele está ocupando 1.75 megas. E aí se você olhar aqui, ó, ele está pegando um index. Então, a gente está pegando o índice, provavelmente esse índice está cheio de ícone, e a gente está pegando 1 mega de ícone. E provavelmente a gente usa, sei lá, 30 KB de ícone, talvez até menos. Depois a gente tem o Solid e a gente tem o Brands, tá vendo? Eu estou olhando esse nomezinho ali do lado esquerdo. Então, a gente está pegando toda essa biblioteca. A gente também tem o Core e a gente também tem um outro pedacinho aqui do React Font Awesome, que é só o componente que faz a importação. A gente tem o React DOM, provavelmente não vai ter muito o que fazer aqui. E a gente tem outras coisas, mas vamos por partes. Então vamos tentar melhorar essa parte do ícone. Aí qual que é o problema aqui? O Meteor, nessa versão que eu estou aqui agora, ele ainda não tem o tree shaking. Então o que ele está fazendo? Ele não consegue pegar de dentro de um arquivo e tirar pedaços de código não usados. Ou que a gente chama também de Dead Code Elimination. Então eu preciso fazer com que o meu projeto importe certinho o arquivo. Mas vamos ver como que a gente está importando esse Free Solid SVG Icons. Então, Free Solid SVG Icons. Então, como a gente pode ver, e eu posso ver em vários pontos aqui, ó, a gente sempre está importando da raiz do projeto. Só que, se você pôr um barra aqui, ó, você pode ver que também tem os ícones individuais, tá vendo? A gente também tem cada ícone separado nos arquivos. Então, opa, será que tem alguma coisa que permite que a gente pegue só o ícone do arquivo certinho que a gente quer para a gente não pegar esse index gigante? E tem, que é justamente o plugin do Babel. Então, com esse plugin do Babel, a gente consegue ensinar para ele como que ele converte o import de um formato para outro formato. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, eu acabei de criar aqui na raiz do meu projeto um Babel RC. Eu não tinha esse arquivo de configuração. Tem várias formas de configurar o Babel. Eu peguei essa aqui que é bem simples. Vou falar que eu vou usar esse plugin. E aí eu vou transformar esses imports assim absolutos no membro que o import estiver pegando. E com isso, a gente também vai fazer a mesma coisa para o Brands e a mesma coisa para o SVG Core. Então, com isso, a gente consegue mudar o nosso import sem precisar alterar nada no nosso código, porque seria chato ficar tendo que pôr barra para conseguir importar. E com isso a gente vamos ver se vai dar certo, só que também eu preciso instalar esse plugin do Babel. Então deixa eu parar aqui meu servidor Meteor,
Então, o install no Meteor, a gente sempre põe o Meteor antes, mas é a mesma coisa, o npm install. E a gente vai instalar esse plugin aqui. Beleza, plugin instalado, configuração feita. Vamos rodar de novo para ver se tem o efeito desejado. Beleza, terminou. Vamos voltar aqui, vamos fazer um refresh e vamos ver se mudou alguma coisa no nosso Bundle Visualizer. Fiz o refresh, opa, já diminuiu pra caramba. Então, ó, agora aqui a gente já foi para 900 megas. E se a gente olhar aqui, agora o nosso maior pacote é o React DOM. Veja que uma mudança, não sei nem quantas linhas tem esse arquivo. 18 linhas, não precisei afetar nada no meu código, só uma configuração do Babel para pegar o arquivo certinho. Ele já diminuiu pra caramba. Ainda não acabou, tá? Esse Front Awesome, obviamente, a gente está usando ele. Então, ó, a gente está usando 62 KB, que ainda é muita coisa, né? Não sei porque a gente está usando ainda tanto ícone. Mas agora, pelo menos, a gente provavelmente só está pegando os que realmente importam. Ah, na verdade, esse core aqui, eu estava lembrando que realmente eu coloquei um transformador para ele, mas ele não tem jeito. Do jeito que essa biblioteca é feita, a gente precisa colocar o index. Então, essa configuração aqui não é necessária. Vamos tirar ele daqui. E depois a gente vai ver se vai mudar alguma coisa, mas eu acho que não vai. Só que os outros dois, tanto o Brands quanto o Solid, sim, está fazendo uma baita diferença. Veja que o Solids agora está com 31 e a gente consegue ver os arquivinhos aqui, ó, tá vendo? Os arquivinhos individuais. E o outro também é o do React, está pequeno. E o de Brands, que a gente deve estar usando só Instagram, Twitter, tá vendo? Tá bem pequenininho agora. Então a gente está economizando muito espaço com esses aqui. E esse aqui, infelizmente, o jeito que a biblioteca é feita, a gente continua carregando o índice, então a gente nem precisa colocar ele lá na configuração. Então a gente economizou no Solid e no Brands, beleza? Então com esses dois, a gente economizou muito. Então o nosso bundle size já diminuiu pra caramba. Mas vamos olhar aqui que a gente vai sempre indo do maior para o menor, né? Então o primeiro é React, eu não vou ficar preocupando com o React, que eu acho que não vai ter muito o que fazer. Depois eu tenho o de ícone, que a gente já reduziu bem. E esse aqui eu já vi que não tem o que fazer. Pelo menos eu não sei. Se você souber, manda no comentário aí se tem como diminuir ainda mais. O Headless UI a gente usa muito aqui. Então eu vou ignorar ele por enquanto, porque pelo que eu olhei não tem também muito o que fazer. Porque a gente já não está pegando tudo, tá vendo? Ó, a gente já está pegando componentes específicos e esses componentes a gente realmente está usando. O código que você está usando, não tem como você dropar ele. Mas calma aí, que mais para frente no vídeo a gente vai ver como a gente adia esse carregamento com Dynamic Imports. Então a gente consegue diminuir muito isso aqui, mas ainda não é agora, então segura lá. E aí a gente vê o Moment, vamos tratar o Moment daqui a pouco também, que eu quero mostrar uma coisa curiosa para vocês. Vejam que aqui, ó, nesse primeiro nível é o Node Modules, correto? E o que vem depois? Vem o nosso app. Opa, o nosso app é bem melhor, porque a gente tem controle 100% do nosso app, é o nosso código. Então veja que o nosso código também é grandinho. E aí tem uma coisa estranha aqui, ó. A gente tem, nas páginas, a gente tem uma página com 20 KB. O que é essa página com 20 KB? É a nossa política de privacidade, é um texto gigantesco. Então o que a gente pode fazer? A gente poderia jogar isso para o banco de dados e tudo mais, só que a gente pode fazer um Dynamic Import, e a gente só carregar essa página quando ela realmente é acessada. Então vamos fazer algumas modificações para que a gente possa usar Dynamic Import. Então bora para o código de novo. Primeira coisa que a gente tem que fazer para usar Dynamic Import, a gente tem que decidir um pedaço onde a gente vai ficar esperando para que esse código seja carregado. Então, as nossas rotas aqui é um bom lugar. Então, vamos ver aonde a gente usa as rotas, aqui, e vamos colocar uma camada que fique esperando alguma coisa acontecer. Senão, o Dynamic Import vai virar uma confusão e não vai dar certo. Então, o nome normalmente dessa camada é usando um componente pronto já do React que chama Suspense. Então, vamos colocar um componente Suspense aqui. Se você não está usando o React, você vai precisar ver na sua biblioteca se tem alguma forma de carregar módulos dinâmicos. Então eu vou inserir o Suspense aqui. O Suspense tem uma propriedade chamada Fallback, que a gente tem que passar um componente para ele carregar enquanto isso estiver acontecendo. Eu vou só pôr uma div aqui com loading, vou formatar. Então beleza. Quando a gente tem o Suspense, agora dentro do Suspense, que é basicamente praticamente todo o nosso app, né, a gente consegue usar essas rotas carregadas de forma preguiçosa. Por quê? Tem um outro componente do React que chama justamente lazy. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar esse meu componente, que é o privacy policy, e eu vou começar a carregar ele de forma preguiçosa. Como que eu faço isso? Então eu vou declarar isso e eu vou usar justamente o lazy do React. Então com o lazy do React, vamos importar ele aqui, a gente consegue fazer essa importação
de forma dinâmica. Então, como que a gente faz isso? Ela espera uma função que vai retornar o componente, só que aí eu posso usar o import dinâmico. Aqui eu estou usando a implementação do Meteor, mas hoje todas as plataformas já têm. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo caminho aqui. Tem uma limitação que eu acho que é do React mesmo, mas eu nunca consigo usar um componente sendo exportado com um nome com import dinâmico. O que é uma pena, porque eu só gosto de exportar componente com nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse componente e vou mudar para um export default para essa função aqui. E vou mudar isso aqui para uma função normal, porque fica mais fácil de fazer esse export assim. E beleza. Então, agora esse é o export default, por isso que eu estou pegando ele aqui assim. Deixa eu formatar um pouquinho melhor esse código. E a gente tem aqui agora ele sendo importado de forma dinâmica. Aqui a gente vai ver que o uso dele continua igual. Aqui embaixo é um componente como qualquer outro. A gente só usou o export default lá para poder importar aqui com lazy. Eu já tentei fazer várias vezes sem ser default e não deu certo, infelizmente. Então, beleza, vou salvar. Ele vai atualizar aqui o nosso servidor e vamos ver se a gente já teve mais uma melhora no nosso tamanho. Quando a gente chegar aqui em Pages, ó, olha que a primeira página mais pesada, ele está mostrando sempre da mais pesada para menos pesada, né? Agora tem 8 KB. E lembra que antes a gente tinha 20 KB, que era aquele componente gigante da política em português e também tinha o componente gigante da política em inglês. Os dois estavam aqui dentro, ó. Se a gente abrir esse arquivo aqui, ó, a gente vai ver que um importa o outro, tá vendo? O português e o inglês. E agora eles não são mais carregados. Só que o que acontece? Quando a gente acessar essa página, não vai dar erro. Ela vai carregar na hora e vai mostrar. Então, deixa eu te mostrar como é isso, mas aí eu vou ter que tirar o Bundle Visualizer aqui da frente, porque ele não deixa a gente usar a aplicação. Então, eu só vou reiniciar ali sem o Bundle Visualizer, só para te mostrar o Meteor carregando isso na hora e como o nosso bundle está ficando mais leve. Então, gente, bora agora carregar para vocês verem que na hora ele vai baixar o código da página de privacidade. Então, a gente já dá para ver que o nosso JavaScript já está bem menor aqui. Eu vou vir aqui então e vou clicar aqui, ó, entender a política de privacidade. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aconteceu uma chamada FET com 11 KB. Aqui está comprimido, né, que a gente voltou a ativar o gzip. Mas se eu clicar aqui para ver os detalhes desse request, olha o que veio de response. Veio justamente esse componente que a gente importou dinamicamente e ele importava um outro. Então o Meteor cuida de toda essa hierarquia de componentes dinâmicos e ele mandou aqui. Para quem nunca viu isso, pode achar super estranho, né? Mas realmente, a gente trafega JavaScript aqui, mas é a forma da gente conseguir fazer esses requests particionados. Então, o Meteor ele mandou um request, e aí um post, e ele devolveu o código, e esse código, o navegador pega esse código e dá um evaluate e segue a vida. Então, com isso, a gente consegue ter um componente super gigante que não é baixado no bundle inicial e só é baixado quando a gente clica nele, beleza? Então, nessa etapa aqui, a gente já está ali por volta de 1 mega sem o gzip, né? E com o gzip já está ficando abaixo de 300 KB o inicial. Nesse caso, é diferente de fazer aquela parte do import, que a gente realmente está eliminando o código. Aqui a gente está só adiando o momento de entregar o código. Então, são soluções um pouquinho diferentes, mas para um problema parecido. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar a rodar com o Bundle Visualizer e vamos ver se tem mais oportunidade ali, porque eu acho que tem mais oportunidade de melhoria. Então, eu já vou antecipar aqui para vocês que a gente está usando o Moment e a gente não precisava usar o Moment. O Moment é uma biblioteca pesada para trabalhar com datas. E tem uma outra coisa que a gente consegue fazer, é que é usar essa estratégia de lazy para todas as nossas rotas. Então, vamos voltar primeiro a olhar isso no Bundle Visualizer e depois vamos aplicar essas mudanças e ver qual vai ser o resultado na prática. Então, beleza. Vendo aqui, ó, a gente ainda tem o Moment, que é grande, e eu conheço o app, né? Eu fiz boa parte desse app, então eu acho que a gente não precisa do Moment no cliente. Já vamos dar uma olhada se é esse o caso mesmo. E também a gente pode ver aqui que a gente ainda tem muito nas nossas páginas. Então, por exemplo, essa página aqui, adicionar source, não é toda hora que o usuário usa. E a gente também tem admin, que é uma página administrativa, que basicamente só eu e mais 2, 3 pessoas da Coab têm acesso. Então, por que a gente está baixando 9 KB o tempo todo? Então, o que eu decidi aqui nesse projeto? Normalmente eu não faço isso em todos os projetos, tá? Eu decidi colocar todas as páginas como lazy. O que vai acontecer? Nenhuma página já vai estar no bundle por padrão. Quando entrar, que ela vai começar a baixar. Normalmente eu não faço isso para o homepage e não faço isso para as páginas de login. Mas eu não sei porque no Lemeno eu decidi fazer.
Então, provavelmente, sempre ou quase sempre, vai baixar a página da timeline, que é uma das principais páginas. Mas eu vou pagar esse preço. E vocês vão ver que vai causar um double spinner aqui. E aí a gente vai ter que ver como tratar isso melhor. Eu ainda não estou tratando da melhor forma possível, mas eu já estou fazendo um tratamento. Mas é legal para ver que nem tudo são flores. Tem coisas que dão uma complicada quando a gente começa a carregar tudo sob demanda. Então bora lá, vamos tirar o moment, vamos passar tudo para a lazy e vamos finalizar esse vídeo vendo como ficou essa situação do double spinner, porque ele entra e ele não tem ainda nem o código da página para mostrar. Não é que a página não está pronta por causa dos dados. O código ainda precisa chegar também via post. Então essa é uma parte bem interessante. Vamos lá. Então aí no seu caso você vai ter que dar uma olhada e entender. Aqui, obviamente eu já fiz isso e não vou fazer vocês ficarem olhando e eu procurar. Mas a gente tem que achar onde está o moment. Então nesse caso, eu só tinha o moment no cliente aqui, que era uma hora de formatar um e-mail que a gente ia mandar como uma notificação. E esse código nem deveria estar no cliente. Só que o Meteor ele tem um recurso que compartilha código do cliente-servidor, que eu não vou explicar muito aqui. E aí, com isso, essa função de notificação acabou indo para o cliente, mas ela nem está sendo usada lá. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essa função e movi para um method. Então, pronto. Eu cortei aqui o vídeo para vocês não ficarem vendo eu mover código, mas basicamente o que, que eu fiz? Onde chamavam this.notify, que era dentro dessa própria collection, agora ele invoca um method. Method é só uma forma do Meteor de executar alguma coisa de forma remota. Basicamente é isso. Então, e esse código, o mesmo código que eu tinha lá, eu movi para cá. Então, se você voltar no vídeo, você vai ver que é o mesmo código. Eu só movi ele de dentro da collection, que é um código que fica no cliente e no servidor, para dentro de um method. Se você programa Meteor, cuidado, porque o method também pode ficar no cliente e servidor. Nesse caso, esse meu arquivo de method aqui está apenas no servidor. Então, eu conheço o meu projeto e eu sei que está em cada lugar. Então, agora isso aqui vai ficar só no servidor e com isso o moment vai sumir do meu cliente. E a outra parte que eu também vou mostrar aqui para vocês são as rotas. Lembra que o arquivo de rotas ele estava só com uma, como lazy, que era essa aqui? O que, que eu fiz? Também cortei o vídeo para não ficar super longo, mas eu movi todas as rotas. Então, se vocês olharem aqui em cima, ó, não tenho nenhuma página aqui. Ó. Todas as rotas estão como componentes carregados com o lazy. Então, com isso, a gente espera ter ainda um resultado melhor. Vamos abrir o nosso Bundle Visualizer só para garantir. Então, sempre que você estiver mexendo com performance, faz e testa. Faz e testa. E sempre olha os números, não confia que deu certo, porque tem vezes que a gente faz besteira. Então, se você quer melhorar a performance, cuidado para você não piorar a performance ou fazer algo que não tem resultado nenhum. Lembra ali, por exemplo, aquele SVG Core? A gente tirou aquilo do Babel porque não tinha resultado nenhum, vocês viram que ficou a mesma coisa. Então, cuidado, sempre que for performance, mede antes, mede depois. Se não melhorou, joga fora essa mudança. Então, bora ver como ficou aqui. Antes da gente olhar lá, lembra que eu falei que eu estava fazendo tudo isso porque eu queria adicionar mais uma biblioteca pesadinha? Eu acabei de adicionar ela aqui, tá? Só para não ficar sem isso no vídeo, porque se vocês forem comparar os números do app atual, vocês vão ver que eu adicionei isso. Se eu tirar, obviamente vai reduzir, mas eu vou perder aquela animação que eu achei bem da hora que eu estou começando a colocar no Lemeno. Então, bora lá, deixa eu dar um refresh aqui. A gente tem aqui o nosso app de novo. A gente tem o React continua na primeira posição. Agora o Headless UI subiu aqui. Antes ele não estava aqui, né? Mas agora ele está. O Forward Awesome ainda é grandinho. A gente tem o Framer Motion. Mas veja que agora a gente não tem mais o Moment. Se eu não me engano, o Moment estava aqui. Vocês têm o benefício aí de ficar olhando no vídeo, né? Então veja que agora o Moment sumiu daqui, que era um objetivo 1. Então missão cumprida. E o nosso app, ó, se eu não me engano no começo, ele estava com 200 KB. Agora vê que ele está com 80 KB. E aqui, ó, nem tá a parte do app que são as páginas, ó. A parte das páginas, nem sei onde tá. Acho que nem tá aqui porque praticamente todas agora ele só vai carregar depois. Ele deve ter carregado só essa rota que vocês estão vendo aqui no fundo, né? Só que não mostra aqui, porque aqui ele tá mostrando o bundle inicial, tá? Esse aqui não tá mostrando os Dynamic Imports. E o que é esse arquivo de texto? É um arquivo de internacionalização. Se eu picotar ele em pedacinhos, eu também vou conseguir diminuir ainda mais, porque eu não estou usando todos os textos ao mesmo tempo. Então, o nosso app agora está muito próximo do ideal com essas coisas que a gente quer usar de verdade, né? Eu quero usar o Framer, não tem muito o que fazer. É lógico, se eu quiser um app que tem 0 KB, é só não fazer nada, ou fazer tudo no servidor, mas não é o que eu quero. Eu quero ter um app que roda com JavaScript no cliente, então eu estou conseguindo reduzir, e daria para tentar ficar caçando mais coisa, mas também uma coisa importante é saber a hora de parar.
Se está boa a performance, seus indicadores estão bons, seus clientes não estão reclamando, não precisa ficar otimizando sempre. Agora, vamos parar de olhar o Bundle Visualizer. Eu vou voltar a rodar sem ele, para a gente ver que toda a página vai ser carregada agora na hora, a gente vai ver vários FATs ali. E aí, para fechar, eu vou mostrar o Double Spinner que eu falei, né? O negócio de carregar, primeiro para carregar o código e depois para carregar os dados. Então, é uma experiência não tão legal, mas que a gente faz um workaroundzinho aqui. Workaround é gambiarra, né? Em inglês, para dar uma melhorada. Vou mostrar isso para vocês agora. Vamos dar uma olhada junto aqui agora, ó. Eu vou clicar em Sources. Olha o FAT aqui. Pegou o Sources, pegou a modal de edição. Eu vou dar um Add Source. Se vocês olharem, ó, outro FAT aqui com Add Sources e baixou mais ícones. Olha que legal. A gente está vendo aqui os ícones também. Só baixou os ícones que eu usei nesse momento. Então, a gente está fazendo um import direitinho, fez com que ele não precisasse colocar todos os ícones no bundle. Porque se vocês olharem a última vez que a gente olhou o Bundle Visualizer, mudou de novo bastante, porque quando a gente coloca um monte de Dynamic Imports, a gente muda toda a estrutura do bundle. Então, isso a gente vai ver em todos, né? Toda vez que a gente clica, ó, acontece um FAT. Toda vez que a gente clica, acontece um FAT. Essa versão que vocês estão vendo agora é a mesma versão que está rodando em produção no Lemeno dia 8 de fevereiro de 2023. Então, se você entrar lá, você vai ver coisas muito parecidas acontecendo na tab de Network. Só que agora aqui eu nem estou mais usando o modo de produção. Estou usando o modo de desenvolvimento mesmo, porque dá no mesmo, a gente consegue ver as mesmas coisas. O que eu queria mostrar aqui para vocês era o Double Spinner. Então, deixa eu limpar aqui no Fast 3G, para não ser tão rápido, mas também não ser tão lento, para vocês verem os dois spinners que eu falei que ia acontecer aqui. E depois eu vou mostrar aqui na aba de Network, mas presta atenção, ó. Ele está carregando, como ele está sem cache, ele não vai ter o código da timeline. Aí ele já vai daqui a pouco aparecer alguma coisinha. Ó, apareceu, só que ele ainda não tem o código da timeline, ó. O FAT da timeline está rolando aqui. E agora ele tem o código da timeline. Então, vocês repararam que ele fez um spinner primeiro. E sabe por que não ficou tão gritante? Porque eu peguei essa navbar aqui e já mostrei ela antes. Então, esse foi o ajuste que eu fiz, tá vendo? Eu peguei toda a parte do header e da navbar e mesmo quando não tem a página pronta, eu já devolvo ela no layout aqui. Então, quando tiver a página inteira pronta, pelo menos ele vai renderizar só isso. Mas o que está em volta aqui, ele já renderizou. Na primeira vez que eu fiz, sem fazer aquele ajustezinho de onde eu carrego o header, ele ficava sem nada, porque ele não tinha o componente da página. Então, eu estou tendo que entregar o header logo no bundle inicial, mas pelo menos ele não fica esperando. Então, eu vou fazer de novo para vocês verem. Como está sem cache, ele vai carregar tudo de novo. Então, eu vou dar refresh de novo. Veja que, primeiro, ó, não tem nada, porque ele está baixando os arquivos originais, os primeiros, ainda sem ser Dynamic Imports. Aqui eu estou em desenvolvimento também, então está tudo mais pesado, tá? Ó, viu? Pronto, ele já baixou. Agora ele começou a baixar a timeline. Então, ele primeiro já colocou o header e depois a timeline. Ainda está dando umas piscadinhas, está dando porque eu não tratei todos os casos. Então, isso é bem chatinho, né? Esses múltiplos loads. Mas agora, pelo menos, o usuário já vê o lado esquerdo bem rápido. E, de novo, eu estou fazendo ficar lento de propósito. E eu também estou com cache desabilitado e eu também estou no modo desenvolvimento. Então, as coisas não estão minificadas. Mas se eu der um refresh aqui agora, ó, sem o throttle, vai ser muito rápido. Provavelmente você nem vai perceber. Viu? Você nem percebeu que ele fez o primeiro spinner e depois o segundo. Porque realmente é bem rápido. Ó. Você já viu a timeline ali. E essa timeline também está sem conteúdo, que é um caso que só acontece a primeira vez que o usuário usa. Depois quase sempre tem conteúdo. Então ele não vai dar tantas piscadas, porque aquele cabeçalho vai se manter. Mas por que eu estou explicando isso em tantos detalhes? Presta atenção em como ficou a experiência. Porque você está tirando o código para fazer uma experiência melhor. E se ficar muito ruim, ou só um spinner lá por muito tempo, sem o usuário poder ver o menu, pode piorar a experiência. Então, isso é bem importante de lembrar quando a gente está otimizando performance. Então, beleza. A parte de explicação do vídeo terminou. Agora, como eu prometi, eu vou explicar o desafio para você ter certeza que você consegue reduzir esse app aqui, ó, que está com 1.57. Então, eu vou ler rapidinho aqui o README com vocês. Então, basicamente, você vai precisar instalar o Meteor. Não tem nada demais. Eu vou até abrir aqui junto com vocês para vocês verem que tem várias formas de instalar. Se você está no Windows, se você está no Mac, dependendo de onde você está. Então, você pode vir aqui instalar com o NPM mesmo. Se você estiver no Linux ou no Mac, você pode só instalar com esse comando. Então, super simples de instalar. Instala o Meteor, baixa esse repositório. Você pode clonar ou pode fazer o download mesmo. Entra na pasta, né, do repositório que você vai baixar, que chama Bundle Size. E instala as dependências. Pronto, você já consegue rodar. Você vai rodar com Meteor NPM Run Start. E você consegue também rodar como produção. Você acabou de ver no vídeo como que eu fiz.
e aqui eu já dei o comando pronto para você. E você também consegue rodar com aquele gráfico do Visualizer. Também já deixei o comando pronto aqui para você. Você pode olhar todos esses comandos no package.json. Aí aqui a instrução é para você reassistir o vídeo, se ficou alguma dúvida. E aí, 2 dicas, procurar grandes dependências e procurar grandes arquivos. Eu não vou falar onde estão os arquivos, porque senão você não vai ver se você aprendeu mesmo ou não. Então roda esse projeto, dá uma olhada no resultado dele. Ele vai começar com 1.57 megas e vê até onde você consegue chegar. E aí volta aqui e coloca no seu comentário até onde você conseguiu chegar. Daqui a alguns dias eu vou liberar a solução e eu vou fazer a minha versão e ver até onde eu consigo chegar. Mas eu não vou liberar isso agora porque eu quero que você se force a fazer. Se você não fizer isso, você não tem garantia nenhuma de que você aprendeu alguma coisa. Então é importante praticar as coisas que a gente aprende no mundo da programação. Enfim, a gente falou de muita coisa aqui. Eu nem vou recapitular porque foram muitos assuntos, mas se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Espero que você tenha curtido, compartilha com seus amigos, fala para eles desse curso de performance que é super raro de ter, ainda mais em português, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like e dúvidas nos comentários. Valeu!